Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre as primeiras manifestações modernistas e sobre os primeiros autores modernistas do Brasil. Nós falaremos da primeira fase modernista. Lembre-se de que a Semana de Arte Moderna foi um grande movimento, um movimento inovador na literatura do nosso tempo. Vejamos quais são as principais características e os principais autores dessa época. A primeira fase, conhecida como heróica, compreende o período de 1922 a 1930 e apresenta o desejo de liberdade, de ruptura e de destruição do passado como características marcantes. Os principais autores são Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Essa fase foi predominantemente poética, mas nós encontramos também alguns textos escritos em prosa. Neste período, nós encontramos como grandes marcas a negação, a ruptura, o desejo de liberdade linguística e um forte nacionalismo. Vejamos agora o grande escritor do período. Nesses quadros, nós encontramos a figura de Mário de Andrade. Mário de Andrade é considerado o Papa do modernismo brasileiro e ele foi um dos escritores mais apaixonados pela cidade de São Paulo. Mário de Andrade era um escritor irreverente e criativo. Em seus textos buscou romper com o passado, com as estruturas até então tidas como modelos. Mário de Andrade buscava o resgate da linguagem cotidiana, do dia a dia, do popular e do folclórico. É com seu texto, Pauliceia Desvairada, que nós temos praticamente o primeiro livro realmente modernista. Vejamos o prefácio desse livro. Leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando toda a obra e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que, antes de ler, já não aceitou. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Esse ar de deboche presente no prefácio se estende por todo o livro. Mas Mário de Andrade não escreveu só poesias, ele também escreveu em prosa. E ele escreveu um romance muito conhecido, o chamado Macunaíma, mas que não apresenta as características de um romance como nós conhecemos. Vejamos algumas imagens sobre Macunaíma. O livro Macunaíma, que apresenta o subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter, é um romance rapsódia que discute a nacionalidade brasileira. E o que é uma rapsódia? Rapsódia é uma composição que mistura elementos musicais com elementos do folclore, da cultura popular. E é justamente isso que Mário de Andrade faz em Macunaíma. Ele vai contar a história do índio que de preto virou branco. Ele vai contar a história de Macunaíma, que significava um grande mal. Vejamos como aconteceu o nascimento de Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Iraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que se chamara de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, ai que preguiça, e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Manaape, já velhinho, e Jiguê, na força de homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus.
No mucambo, se alguma Cunhantã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, Cunhantã se afasta. Macunaíma era debochado, malandro, danado. Ele era muito terrível, muito diferente da imagem que nós tínhamos de herói. Tanto que Macunaíma é considerado um anti-herói se nós o compararmos com os heróis românticos que conhecemos. Macunaíma mexia com todo mundo, era preguiçoso, não queria saber de trabalhar. Esse texto é considerado um grande marco do modernismo, tanto que volta e meia ele aparece nos grandes vestibulares do Brasil. Por isso, não deixe de lê-lo. Vejamos agora a imagem de um outro importante autor desse período. Oswald de Andrade é considerado o autor mais irreverente, combativo e polêmico da primeira fase modernista. Foi o idealizador dos principais manifestos que ocorreram neste período. Sua obra é toda marcada pela ironia, pelo humor. Ele é o mais debochado dos poetas, dos escritores modernistas. Oswald de Andrade, ele inova, ele traz o elemento nacional para a literatura sobre a roupagem modernista. Ele é o criador do poema piada, do poema pílula, ou seja, textos curtos, mas que mesmo assim carregam uma grande carga poética. Vejamos alguns exemplos desses poeminhas de Oswald de Andrade. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Perceberam a diferença e o humor? Muito diferente dos poemas parnasianos, não? O próprio Oswald também escreveu prosa, assim como Mário de Andrade. Vejamos agora a capa de um de seus livros mais conhecidos. Nesse livro, Oswald rompe com os esquemas tradicionais da narrativa. Os capítulos são curtíssimos, apresentando-se como pequenos fragmentos justapostos, próximos da técnica da pintura cubista, que representava ao mesmo tempo as várias faces de um objeto ou situação, o que impossibilitava uma leitura linear. Vejamos agora a imagem de Manuel Bandeira, outro importante poeta desse primeiro momento modernista. Manuel Bandeira, num primeiro momento, se mostra ainda bem preso aos valores parnasianos, mas com o passar do tempo se transforma num dos grandes representantes do modernismo. É a partir do livro Libertinagem que Manuel Bandeira se firma realmente como um poeta modernista. A partir desse livro, seus textos se aproximam muito do linguajar coloquial. Os temas também acabam se diversificando. Tudo para Manuel Bandeira acaba se tornando tema poético. Ele parte de frases corriqueiras, ele fala dos meninos negros, das negras, das irenes. Ele fala de poemas, de notícias que são retiradas do jornal. E ele brinca até com a sua própria doença. Lembre-se que Manuel Bandeira, ele sofria de tuberculose. Mas é com um poema intitulado Poética que nós encontramos as principais características de sua obra. Vejamos alguns fragmentos deste texto. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo aos puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. A ironia também foi uma outra grande característica de Bandeira. Vejamos a ironia no próximo texto. Pneumotórax, febre, hemoptise,
dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Percebeu que diferente? Brincar com a própria doença? Isso mesmo, Manuel Bandeira tem um grande traço do humor. O humor, a ironia, permeia quase todos os seus textos. Outro grande autor desse período é Alcântara Machado. Em seu livro de contos, Brás, Bexiga e Barra Funda, ele vai tratar da vida da colônia italiana na cidade de São Paulo. Ele vai falar principalmente do processo de assimilação cultural. Ele vai falar da fusão da língua portuguesa e da língua italiana, que deu origem ao conhecidíssimo português macarrônico. Vejamos um exemplo desse português macarrônico que nós encontramos no livro Brás, Bexiga e Barra Funda. Parlo assim para facilitar, não é para ofender. Primo doutor, pense bem, e poi me dê sua resposta. Domani dopo domani, na outra semana, quando quiser, e o resto à sua disposição, mas pense bem. Perceberam a influência do italiano na língua portuguesa? E por que isso? Neste período, a presença da cultura italiana era muito forte. Por quê? Porque os italianos vieram primeiro para trabalhar na lavoura do café e depois para trabalhar como mão de obra na indústria que começava a crescer na cidade de São Paulo. Todo esse processo de aculturação, de assimilação cultural é tratado por Alcântara Machado ao longo do livro. Na aula de hoje, nós vimos então as principais características e os principais autores da primeira fase do modernismo no Brasil. É a fase conhecida como heróica. E por que heróica? Porque é uma fase demolidora, era uma fase de negação. Esses modernistas negavam tudo aquilo que era do passado. Eles queriam romper com todas as estéticas, principalmente com o parnasianismo que ainda vigorava. Na próxima aula, nós falaremos sobre a segunda fase do modernismo brasileiro. Um grande abraço e até lá!